Paz e graça seja com todos. Hoje nós vamos dar continuidade no capítulo 4 de Marcos, Evangelho de São Marcos. Nós vimos a primeira parte do capítulo estudando a parábola do semeador, grande bênção para as nossas vidas. E agora no capítulo 4, a partir do verso 21, nós vamos ver algumas mini parábolas, alguns ensinamentos de Jesus em forma de comparações, em forma de histórias. Jesus continuou: por acaso alguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto ou de uma cama? Claro que não. Para iluminar bem, ela deve ser colocada no lugar próprio, pois tudo o que está escondido será descoberto, e tudo o que está em segredo será conhecido. Se você tem ouvidos para ouvir, então ouçam. Essa passagem, Jesus falando sobre iluminar. A Bíblia diz que Jesus é a luz do mundo. A Bíblia também diz que nós somos luz. Nós ajudamos e guiamos as pessoas no caminho certo, no caminho que conduz à salvação. E aqui Jesus usa uma ilustração, imaginando uma casa sem luz elétrica, e onde tudo o que tem para iluminar a casa à noite seria lamparinas. E ele explica muito bem. Imagina uma lamparina numa casa escura. Qual é o certo a se fazer? Colocar o lugar alto para que ela possa iluminar mais área, com mais perfeição. Jesus estava dizendo que se houver boa iluminação através daquela luz, tudo que estiver escondido vai aparecer, tudo que estiver encoberto vai conseguir ser visto. Jesus falava de si mesmo, porque Jesus, a luz do mundo, ele vem trazendo boas novas. E onde Jesus estava passando, ele trazia luz para todas as trevas que as pessoas estavam vivendo. Para as trevas de pessoas endemoniadas, para pessoas que estavam enfermas, vivendo em trevas, em sofrimento, em dor, trazendo luz, porque Jesus ensinava com muita autoridade e sabedoria e trazia direção para a vida das pessoas. Depois ele diz assim: cuidado com o que vocês ouvem. Deus usará para julgar vocês a mesma regra que vocês usarem para julgar os outros, e com mais dureza ainda. Jesus aqui está querendo dizer sobre julgar as pessoas. É uma mania, um mau hábito que nós adquirimos, que a palavra vai nos lavando e nós vamos entendendo, enxergando que nós somos falhos, que muitas das vezes podemos estar julgando alguém por um determinado ato ou atitude e o que nós fazemos é pior do que o que aquela pessoa está fazendo. Lembra quando Jesus disse, para tirar o cisco do olho do irmão, nós devemos tirar uma trave, uma tábua que está nos nossos olhos? Então, e ele diz aqui muito duramente, porque ele diz, olha, com a mesma medida com que você medir, julgando o seu irmão, as pessoas,
Deus também usará da mesma medida. E isso é terrível. Por quê? Porque nós conseguimos sentir, às vezes, o ódio com que a pessoa está julgando o outro, a amargura, a raiva, o modo de falar que ela coloca assim, todo o seu ser, todo o seu expressar de emoções para julgar alguém. Veja a palavra. A palavra de Deus está dizendo, é a mesma medida, da mesma forma que Deus usará para julgar a pessoa que julgou duramente a outra. Depois ele diz, quem tem, receberá mais, mas quem não tem, até o pouco que tem, será tirado dele. Para explicar bem este versículo, é só a gente lembrar da parábola dos talentos, Mateus capítulo 25, que ele conta de um homem que distribuiu um talento, uma quantidade de dinheiro para uma pessoa, 3 talentos para outra, 2 talentos para outra e 5 talentos para outra, de acordo com a sua capacidade. Quando ele volta para prestar contas daquilo que ele deixou na mão dos empregados, um duplicou os seus 2 em 4, o outro duplicou os seus 5 em 10, e o que recebeu um não fez nada, enterrou, disse que ficou com medo. Ele perdeu aquele que tinha e o que ele estava na mão foi tirado e dado para o que já tinha 10. Aqui ele quer dizer dos talentos, da capacidade que Deus nos dá e nós não trabalhamos ela. Um dia Deus vai pedir conta desses talentos que ele deixou nas nossas mãos. Depois ele vem falando sobre a semente. O reino de Deus é como um homem que joga semente na terra. Quer ele esteja acordado, quer esteja dormindo, ela brota e cresce, sem ele saber como isso acontece. É a própria terra que dá o seu fruto. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e mais tarde os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas ficam maduras, o homem começa a cortá-las com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Jesus está querendo dizer que, olha, o reino de Deus, o poder de Deus, o agir de Deus, não tem nada a ver com as mãos do homem. Nós não damos forcinha para Deus. Nós obedecemos a palavra do Senhor, nós semeamos a palavra, mas quem dá o resultado é Deus. E ele está querendo dizer aqui que a palavra, a semente, ela é lançada. E ele se exemplifica tão bem, porque ele está dizendo, olha, a pessoa plantou, ela vai dormir, ela sabe mais ou menos quanto tempo vai durar, precisar para aquela semente germinar. A pessoa conhece, ela sabe. É a terra que vai produzir, que vai dar tudo que aquela semente precisa. E não seria correto que a pessoa vá lá e cave para ver se a semente já começou a brotar. Isso vai enfraquecer a semente. Isso é sinal de falta de fé. O que Deus está querendo dizer aqui? Use os seus talentos, pregue a palavra, ore, busque o Senhor, porque o que é para Deus fazer, Ele vai fazer. O homem não tem capacidade de fazer. Eu não tenho capacidade de convencer ninguém a respeito da salvação, a respeito do inferno, a respeito da obra que Jesus fez. Eu posso ser aquele que semeia,
pregar a palavra que é viva, que é eficaz, que é poderosa. Mas quem convence é o Espírito Santo de Deus. Quem vem com o seu poder e faz o milagre do novo nascimento, da nova criatura, é o poder do nosso amado e querido Espírito Santo. A semente de mostarda. Jesus continuou com o que podemos comparar o reino de Deus? Que parábola podemos usar para isso? Ele é como uma semente, o reino de Deus, uma semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes, mas depois de semeada, cresce muito até ficar a maior de todas as plantas. E os seus ramos são tão grandes que os passarinhos fazem ninho entre as suas folhas. Jesus aqui está comparando esse reino que ele vem trazer, essas boas novas, essa oportunidade de salvação, o início da igreja com uma semente de mostarda. Essa semente começando ali através de Jesus, através dos seus ensinamentos. Depois Jesus morre, ressuscita, os seus discípulos continuam levando a palavra e a semente foi germinando e hoje nós somos uma igreja viva de milhares e milhares e milhares de cristãos. A semente germinou, cresceu, começou assim como que ninguém dava nada por aquilo. Mas era Jesus, o Filho de Deus, que havia encarnado, se feito homem, viveu entre nós, curou, libertou, foi crucificado sendo inocente no meu lugar, no nosso lugar, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu, começou uma semente pequena, mas hoje ele olha e ele se alegra em ver o fruto do seu trabalho, do seu sofrimento, porque é uma igreja viva, a noiva de Cristo, que ele está prestes para buscar. Assim, usando muitas parábolas como essas, Jesus falava ao povo de um modo que eles podiam entender. E só falava usando parábolas, mas explicava tudo em particular para os seus discípulos. Jesus usava parábolas. Ele queria que as pessoas sentissem um gostinho e que fosse atrás demais, que fosse atrás da revelação. Jesus não era injusto e não queria que toda a multidão entendesse a parábola, mas ele queria que todos sentissem sede e como os discípulos ficassem e perguntassem sobre a parábola e quisessem entender sobre a parábola. Era para quem queria mais. E então Jesus agora, ele acalma uma tempestade. Naquele dia de tardinha, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para o outro lado do lago. Essa foi a palavra de um discípulo qualquer? Não. Foi a palavra de Jesus que disse. Entrou todo mundo no barco e ele disse: vamos passar para o outro lado. Em meio a esse passar para o outro lado, uma grande tempestade se formou. E as ondas, elas batiam tão forte contra o barco que quase que desmanchava o barco mesmo. Mas a Bíblia diz que Jesus estava no barco. É uma expressão que eu gosto muito de usar. Ah, a situação tá feia. Ah, estão passando por isso. Ah, os cristãos estão passando por isso. Estamos, mas Jesus está no barco.
Jesus não vai nos deixar perecer, Jesus não vai nos deixar afundar, porque Jesus está no barco. Não importa se ele está num cochilo, não importa se ele está num sono pesado, porque aqui parece que ele estava muito cansado e apagou, porque Jesus veio ali como um homem, atendendo a multidões. Então ele estava muito cansado e apagou. E os discípulos o despertam e falam: mas Senhor, o Senhor não se importa que a gente venha perecer? Ele estava falando até de Jesus mesmo, vamos perecer nós e o Senhor também. Que absurdo, né? A pessoa num momento desse fala absurdo. E Jesus acorda assim, né? E se ergue e dá uma ordem: mar, aquieta-te, vento, pare. E tudo acalmou. E os discípulos ficaram amedrontados, porque tudo que eles estavam vendo, eles nunca tinham visto antes. E eles viam paralíticos andando, eles viam endemoniados sendo libertos. Eles agora veem Jesus dando uma ordem para o mar e para o vento, e tudo tendo que obedecer. Basta uma palavra e tudo que está acontecendo na nossa vida vai mudar. Basta uma palavra e tudo que está acontecendo no nosso Brasil e no nosso mundo vai mudar. Temos que clamar, falando agora dessa pandemia que nós estamos vivendo. O nosso Deus é poderoso. E eles se admiraram. E tudo teve que acalmar. Por quê? Porque a palavra foi falada no início. Jesus disse: passemos para o outro lado. Ponto. Quem disse foi ele. Nada do que está acontecendo pode ser além do que a Bíblia já descreveu. Amém?